Eu gostaria que vocês traçassem alguns comentários sobre essa questão, né, da importância de se trabalhar mesmo essa questão de gênero mesmo, a partir dessa ideia de se combater o machismo na nossa sociedade. Eu fico pensando como isso pode ser valioso para se trabalhar essa questão. Então, isso, muito obrigada. E parabéns pelo evento. Mais uma pergunta? Quem gostaria de fazer a pergunta, levanta a mão, que a Cláudia vai levar o microfone. Aqui à frente. Toda pergunta tem que ser precedida desse agradecimento por essas duas extraordinárias exposições. Mas, objetivamente, é o seguinte: o Freud, sem nenhuma contestação até hoje, afirma que nós somos o que fomos até uma faixa etária de 6, 7 anos. Essa variação de faixa etária decorre do seguinte fato: é que é o momento em que nós instauramos nos nossos processos neurais o processo de censura. Antes, toda a narrativa era fiel àquilo que vimos, sentimos e ouvimos. E a pergunta que eu faço é realmente a influência nessa subjetividade que determina comportamentos nos agentes que praticam, nas pessoas que praticam delitos. Muito obrigada. Lá atrás, Cláudio, uma pergunta. Alô, Ana Cristina, Rio de Janeiro. A gente fala da questão... Fique em pé, por favor, Ana. Isso. A gente fala da questão da subjetividade, da socialização, mas e a visão daqueles que estão totalmente fora dessa situação, fora da socialização, ou seja, os que vêm ligados aos moradores de rua, aqueles que são ignorados completamente da sociedade, né? Ou seja, aquele que eu tenho vergonha de olhar. Será que vocês poderiam estar colocando um pouquinho dessa relação? Porque é difícil a tradução. Até para quem já trabalha com eles, é difícil essa tradução. Obrigada. E temos aqui mais uma pergunta. Bom dia, eu sou José Boing, de Trairão, núcleo de Santarém. Nós estamos aqui com esse trabalho. Eu queria perguntar, diante da exposição que a gente quer trazer o tema do meio ambiente, da ecologia e da interligação. O Papa diz que tudo está interligado na sua encíclica. As duas exposições trazem para isso, que há um conflito pessoal, há um conflito interno, mas o grande drama é o conflito social. E o nosso problema, em todos os lugares do mundo, mas talvez a Amazônia hoje é o grande tema de como você trabalhar esse desenvolvimento socioambiental. O social, a pessoa e o meio ambiente deve estar acima da economia. E um mundo todo capitalista, perverso, dominador, que estrangula, que mata, que vocês viram o que aconteceu em Redenção, para fazer uma ação judicial, matam 10 trabalhadores e uma mulher. Então, eu queria perguntar como nós podemos recuperar, a partir da subjetividade, aquilo que nós desconectamos. A natureza, eu não sou parte da natureza, eu sou natureza. Então, como reintegrar o meu ser? Tudo está interligado. Então, eu posso curar uma ofensa, mas eu não curo o ambiente. A minha questão é como esse ambiente ecológico, ecologia, ambiente, ser humano, mas eu conectado. Isso os povos indígenas da Amazônia nos ensinam tremendamente. Tudo está interligado.
Eu queria um pouquinho como ligar esse tema dentro desse grande desafio de nós conectarmos a nossa vida a todo o ambiente natural, humano e também social. Muito obrigada. Não sei quem começa respondendo, foram as 4 questões. Se tiver um tempinho depois, a gente abre para mais espaço. Creo que quedamos suficientemente removidos porque efectivamente el primer cambio que precisamos hacer es el cambio de pensar que todo está dividido. Y el cambio está en que, como lo decía Padre Boeing, todo está interligado. Entonces, en las prácticas restaurativas, lo que se busca es convocar otra vez en esa armonía, en que todas las personas involucradas hagamos ese cambio. Por eso no existe una determinación específica de tú vas a ser ladrón o tú vas a ser académico en un momento determinado, como lo decían unas u otras corrientes psicológicas que decían desde el psicoanálisis o desde el ejercicio comportamental, sino que es posible pensarnos en relación permanente y cómo esas relaciones nos van cambiando. Por eso, en los ambientes escolares, cada vez más se precisa tener un conjunto de maestros formados para encontrar lo bueno de todos sus estudiantes y no tratar de señalar a unos como buenos y a otros como que ya nada se puede hacer o que ya todo está perdido. Porque en este que es nuestro segundo ambiente de socialización tan importante, los niños pasan, los meninos y las crianzas pasan 6 horas al día en una escuela y los adultos o los profesores, los maestros, precisan tener mejores formas de conversar con ellos para que sea posible aumentar el cambio, el cuidado, el amor, el respeto, etcétera, todos los valores. Creo que ese es el principal cambio, que todo está interligado, que la mente y la subjetividad no están en la cabeza, sino que están en las formas como nos relacionamos, y que en ese ejercicio las prácticas restaurativas están queriendo invitarnos siempre a volver a encontrar la armonía. Eu vou começar com a primeira pergunta da Fátima, mas eu acho que essa pergunta vai responder ou vai despertar um monte de outras questões, porque a questão do machismo é uma questão de poder sobre, e ela se insere num quadro onde tem um monte de situações que dizem de poder sobre. O homem tem poder sobre a mulher. O humano tem poder sobre a natureza. O Estado tem poder sobre os cidadãos, pensando na violência do Estado. Então, ali perpassa uma questão, assim, pensando a questão do poder. Então, isso é uma grande... Então, eu vou pegar a tua palavra, eu vou polemizar uma palavra sua, Fátima, a título de exemplo, né? Assim, só para... Mas não é para ofender, não. É só para nos ajudar a pensar. Nós queremos, então, combater o machismo? Aí estamos exatamente na mesma chave da resposta violenta, do confronto. Então, isso é um bom exercício de como nós precisamos mudar o nosso olhar para que possamos ser menos violentos. Então, como transformar essas situações em que um tem poder sobre o outro, que
parece muito pequeno. Então, o que esse poder sobre o outro faz? E a mesma coisa, estou dialogando com a questão que o Boeing apresentou do meio ambiente. E sempre o poder sobre. Então, essa potência do poder sobre me faz ser muito, muito, muito importante. Então, o ponto de giro é: eu preciso me empoderar. Eu me empodero enquanto mulher, enquanto fazendo parte de um meio ambiente sofrido, porque alguém exerce o poder sobre mim, eu assumir a possibilidade, ou assumir a minha potência. O empoderamento é isso. Eu vou crescer no assumir a minha potência, o que significa que eu preciso assumir a minha responsabilidade. Então, no meio ambiente, isso talvez seja mais fácil do que em relação ao poder. O que eu concretamente faço para diminuir a violência do meio ambiente? E aí nos desresponsabilizamos o tempo todo, porque o agronegócio, porque a soja. Sei que estou no sul. Quem deixa de comer um churrasco porque a soja tem que ser diminuída, porque a carne tem que ser diminuída? Quem deixa de comer um churrasco? Nem pensar, né? Eu sei onde. Então, só para dizer como que essa questão é, como a única potência que eu tenho em relação a essa impotência, eu começar a mudar e começar a ser muito consequente nessa mudança minha. E isso é um grande exercício de eu tomar essas responsabilidades na minha mão. Então, isso é um pouquinho, é muita transformação, para que esse poder sobre o outro, aos poucos, vire um poder com o outro. Isso enquanto provocação aos sulistas, gente. Então, não é mais eles e nós, somos nós, nós nos reconectando de formas diferentes com esses espaços onde identificamos violência. E quando eu identifico a violência e quando eu percorro até o fim as consequências do meu agir, eu repito, percorrer até o fim, essa é a parte que não consegui explorar bastante, esse percorrer, isso é entrar em todos os meandros de que significa